Como foi o chamado na tua vida? Então, começou uma coisa bem, bem louca, assim, né? Vou resumir bem resumidamente, porque a história é um pouquinho longa, mas eu sempre, como eu sou músico, né? Eu sempre, às vezes, eu acordo com alguma música na minha cabeça, assim. Às vezes até música bem antiga, né? Como eu falei, estou no Ministério de Louvor desde os 18 anos, então conheço bastante músicas que hoje o pessoal fala que é música velha, mas era música que eu tirava antes, né? Quando era criança, para tocar na igreja e tal. E nesse dia específico eu acordei com um versículo, né, na minha cabeça e não sabia do que estava vendo, que era sai da tua terra, da tua parentela. Eu acordei com esse versículo na minha mente, mas ficou ali na minha mente, né? E como eu trabalho com parte artística, né, como a gente estava falando dos bastidores, né, eu estava num determinado dia fazendo um trabalho na minha cidade e eu tinha que ir para outro lugar. E aí quando eu coloquei no GPS esse novo endereço, o alfinete caiu aqui em Curitiba. É uma coisa assim bem louca que não sei explicar. Tem uma foto até hoje, um print da tela que eu tirei. E aí começou a linkar uma coisa com a outra. Começou a vir muito coisa no Google. Quando eu ia pesquisar alguma coisa, vinha notícias sobre Curitiba. Né? E eu não tinha pesquisado nada sobre Curitiba, não tinha acontecido nada. Daí eu comecei a orar a Deus, né? Perguntar o que Deus tinha, né, em relação a isso, o que Ele queria me mostrar. E aí numa viagem vindo conhecer Curitiba, né? A gente recebeu algumas propostas, né? Tipo assim, de trabalho, né? Vamos supor assim, se você viesse morar aqui, a gente conseguiria te ajudar nisso, naquilo, né? E essa era uma das confirmações que eu tinha pedido para Deus, era que se eu viesse para Curitiba e Deus arrumasse uma casa para a gente morar, sem que a gente fizesse nada. Aquilo era uma coisa que era só eu e Deus e minha esposa que sabia. Sim. Né? Falei, uma confirmação que eu queria. A gente vai para Curitiba, conhecer lá, né? Já que o Senhor está me mostrando Curitiba. E se o Senhor me confirmar, né, dando um lugar para a gente morar, a gente vai para lá. Foi a única coisa, confirmação assim, que a gente pediu para Deus. E aí, estando aqui conversando com essas pessoas, uma delas virou para a gente e falou assim, o que eu posso fazer para te ajudar? Se você tivesse vontade de vir morar em Curitiba, eu tenho um apartamento em São José dos Pinhais, eu posso deixar com você ali por um tempo até você se estabilizar. Né? E daí foi quando eu virei para minha esposa e falei, Deus não falou o quê, mas a confirmação que a gente tem para vir para cá é essa. E não tem o que fazer, né? Só que com aquele lance, né? A gente vem muito na nossa própria dependência, né? Então, como as pessoas tinham conversado para mim em relação a trabalho, eu falei, eu tenho a casa, as pessoas vão me arrumar trabalho, eu tô tranquilo, vamos para lá e que vai ser benção, entendeu? E quando chegou aqui, aí começou a luta, né? Vivemos uma luta constante, né? De não ter trabalho, né? Aí perdemos o carro que a gente tinha, né? Tivemos que devolver para o banco. Passamos a necessidade de não ter o que comer com as crianças, né? Eu tenho 4 filhos, né? Uma filha minha ficou em São Paulo, né? De um relacionamento que eu tive. E tenho 3 filhos com a minha esposa. Então a gente começou a passar dificuldade tremenda, assim, de não ter o que comer. Né? Até eu relatei um pouquinho nos bastidores, né? Sim. Corte de água, corte de energia era constante, né? De ficar dias sem água, sem luz, né? Aqui em 2022, né? Que completou 4 anos agora que a gente está aqui. 2022, ele para 2023, uma ordem de despejo, né? Porque a gente já não tinha mais dinheiro para pagar aluguel, enfim. E luta atrás de luta, né? Sem entender. Mas bem no comecinho ali, como, né, eu também relatei, a gente pensou em voltar embora, né? Falei, não dá pra gente viver desse jeito aqui não, né? A gente até, eu e minha esposa, a gente até suporta, né? A gente que já é adulto, né? Mas você vê a criança sofrendo por uma coisa que, tipo assim, na minha cabeça, eu já tinha vindo por emoção. Aquelas pessoas que tinham dito pra mim ali que me ajudariam, talvez eu vim motivado por elas e tal, né? Não foi Deus que falou e tal. A gente começou a duvidar da palavra de Deus. E a gente pensou em voltar embora, e daí num determinado culto, né, na nossa igreja, a gente nem sabia que a pessoa era pastor, um dos pastores da nossa igreja, né? Hoje é o pastor Alvarez, um querido, né? Que já esteve no nosso podcast também. Ele chegou no balcão que a gente servia e falou assim, a gente pode orar por você, casal, né? E a gente falou, não, pode orar, né? A gente já estava determinado, era um sábado, a gente já tinha determinado que na segunda-feira a gente voltaria embora. Sim. E aí ele trouxe uma palavra pra gente que Deus tinha falado assim, Deus pediu para vocês não voltar para trás, que o que eles têm para vocês é aqui em Curitiba. E aquilo ali, tipo, nossa, acabou com a gente já estava determinado, era um domingo, né? Culto de domingo, a gente já ia voltar embora na segunda-feira. E é essa palavra que trouxe a gente até aqui, né? Porque a gente sabia que não era para voltar, então que a gente tinha que passar por situações aqui que ia tratar o nosso coração em diversas coisas, né? Em diversas áreas.
financeira principalmente, né? Porque igual eu falei, né? A gente às vezes acha que a gente é autossuficiente, né? Que a gente tem um dom, igual né? Deus me deu um dom tanto na área musical, na bateria, que é algo que eu aprendi a tocar sozinho. Depois eu me aperfeiçoei, mas desde criança eu aprendi vendo os outros tocar, né? Outros músicos. E a parte artística eu herdei do meu pai. Então a gente se acha autossuficiente às vezes. Eu vou para Curitiba, lá eu vou conseguir trabalho porque eu desempenho um bom trabalho e vai dar certo, eu sou um bom profissional, enfim. Só que a gente não entende que muitas vezes, né, na maioria delas não é do nosso jeito, não é da nossa força, né? E depender de Deus, descansar nele no meio da tempestade, eu vou falar para vocês, não é fácil. Né, hoje tento ajudar, né, algumas pessoas que passam pelo mesmo processo que a gente está entendendo ali, que está passando por dificuldades, mas às vezes eu me coloco no lugar e falo, mano, eu na vida dele, eu também estava do mesmo jeito, tentando achar soluções, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu não vou lá, esse trabalho aqui é X, eu vou fazer por Y para poder pegar, e sempre dando aquele jeitinho, sabe? E Deus foi macetando a gente até a gente falar, não dá mais para suportar, Deus está nas suas mãos e a gente passar fome de novo, a gente vai passar. A gente não tiver onde morar, a gente não vai. Inclusive, né? Não faz muito tempo isso, né? Que nessa casa a gente estava... tipo assim, a pessoa pediu a casa pra gente, né? E a gente não tinha pra onde ir. Isso era uma sexta-feira. Que era o último dia que a gente tinha para ficar na casa. E no sábado eu falei assim, não tem pra onde ir. E Deus não pediu pra gente voltar. Porém, como a gente tem família em São Paulo... Se a gente não tiver para onde ir amanhã, a gente vai ter que ir embora, né? E na sexta-feira a gente orando, né, Jeff? O Jeff foi orar numa casa ali perto da casa dele. E falou assim, não, Deus vai mover. A gente saiu para ver essa casa no sábado de manhã. Conseguimos fechar o contrato no sábado na hora do almoço. Né? E finalzinho ali a gente tava se mudando, né? Que benção. Então, tipo assim, a gente não tinha para onde ir num dia, né? Acordamos de manhã sem ter para onde ir. No final da noite ali, a gente estava com a casa alugada, com as mudanças, tudo dentro da casa. Que benção. Então a gente passou por diversas coisas aqui em Curitiba já. É loucura, assim, falar. Milagre. E tô resumindo, bem resumido, porque se eu contar tudo para vocês que a gente passou aqui, qualquer um já eu conto, falo assim, não, eu já tinha voltado embora, mas muito tempo.